Olá a todos. Meu nome é Cláudio Sena, como já foi apresentado. Hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre o perfil do estudante, do aluno de comunicação que a gente vem percebendo ao longo dos últimos anos, né? Vivemos uma época onde as mudanças são muitas, o mercado sente isso, as universidades sentem isso, as sociabilidades também sentem isso, enfim. E essas mudanças chegaram muito rápido e de uma maneira muito dinâmica dentro do espaço acadêmico. Estou aqui para falar um pouquinho justamente sobre essa dinâmica do novo aluno de publicidade, de propaganda, mas também aquele de jornalismo, todos aqueles que trabalham com comunicação. São percepções minhas, mas também de alguns colegas que participaram e contribuíram com essa apresentação de hoje. Eu intitulei a apresentação com o nome de Eu Quero Ser Tudo, Inclusive Nada, e eu vou explicar um pouquinho o que é esse nada que eu proponho aqui. Esse é o meu primeiro slide aqui. O nada não é a ausência de coisa, esse nada é nada que está aí, nada que me define por completo enquanto estudante, enquanto alguém que aspira um lugar no mercado da comunicação. Nada porque o que é agora já passou e não me satisfaz mais, enquanto um jovem aspirante a um cargo no caminho, aí nesse espaço dos veículos de comunicação, das agências de publicidade, das empresas de comunicação, departamentos de marketing. Nada para esse estudante de comunicação é justamente essa impermanência, é a não fixação em determinado cargo, nem em determinado perfil durante um período duradouro de tempo. O que se observava em um outro cenário esse que eu posso dizer que vivi também, era que a gente ingressava no mercado da comunicação e com alguns meses, alguns anos de experiência, eu já traçava ali uma carreira para o resto da minha vida. Eu conseguia me enxergar a curto, médio e longo prazo, enquanto, por exemplo, um planejador, um redator, um atendimento publicitário, um coordenador e um gestor de marketing. Hoje não é bem assim, nada está garantido. Os jovens que a gente percebe, sobretudo aqueles mais novos, recém-saídos do ensino médio, estão dispostos a viver justamente essa mudança, essa impermanência. E para essa apresentação de hoje, eu trouxe a visão de três aspectos, três esferas, três espectros que tratam justamente com esse novo profissional de comunicação. Novo em formação e alguns que já estão aí ingressando no mercado de trabalho e que estão tentando encontrar o seu espaço. A primeira visão que eu trago é a visão dos que estão na linha de frente, eu vou já falar quais são esses profissionais, essas pessoas, a visão dos manuais, também já explico, e a minha visão particular. Né? Quem são esses profissionais, essas pessoas que estão na linha de frente? Ou seja, justamente no front, tendo os primeiros contatos desde o momento da formação desse profissional inicial, apresentando a profissão, apresentando os caminhos que esse novo profissional pode seguir, são justamente os professores. Além dos professores, também os gestores de empresa, clientes, gestores de agência de comunicação, e daqueles que compõem o nosso mercado da comunicação aqui no Ceará. Também trouxe alguns depoimentos deles. E de demais profissionais que a gente pode encontrar e que encontram esses profissionais, esses estudantes de comunicação em início de carreira. Né? Então, o que eu busquei fazer para essa apresentação? Eu poderia muito bem ter dado uma visão mais sociológica, antropológica, ou mesmo científica, eu diria, mas eu recorri, pelo menos para esse momento, para colher depoimentos de profissionais, de pessoas, enfim, que compõem o nosso mercado, dessa opinião in loco, né, que está acontecendo agora. Eu fujo um pouco aí da cientificidade das pesquisas acadêmicas e eu procurei ouvir aqueles que estão, de fato, compondo o nosso mercado da comunicação. E, claro, depois eu faço um fechamento falando da minha percepção disso tudo. Queria colocar alguns desses comentários, né, que colhi ao longo de um tempo, ao longo de mais ou menos aí um mês, eu saí colhendo alguns depoimentos
de pessoas que estão nessa linha de frente, né? Queria trazer alguns depoimentos aqui para vocês e também fazer uns comentários em cima de cada um deles. Alguns professores, por exemplo, comentaram que esses novos profissionais da comunicação são polivalentes, têm alta expertise multimediática, competência para o mercado, para o trabalho metrificado e plataformizado, mas carecem de aprofundamento de técnicas de textos longos. É uma recorrência, também percebi isso, uma certa profundidade. Parece que a cultura imagética afeta muito mais a esses novos profissionais do que a cultura textual, o texto profundo, que era tão, assim, digamos, recorrente na formação desses profissionais de comunicação durante décadas. E de um tempo para cá, as imagens, isso fica claro, sobretudo com a ascensão de novas redes sociais, com forte impacto e presença e participação na vida das imagens, do vídeo, da estética, da fotografia, na vida desses jovens, né? São provenientes de classes sociais diversas, também uma outra percepção. Fazer cursos de ensino superior, sobretudo em área de comunicação, houve um tempo que já foi um certo luxo, ou então um privilégio, e hoje a gente nota, por uma série de mudanças estruturais, políticas, etc., que esse acesso ele está mais, digamos, aberto, né? Está mais permitido a classes sociais diversas. Então, numa sala, por exemplo, de aula de um curso de comunicação, é provável que um professor tenha que lidar com realidades distintas, de alguém de classe A+, extremamente privilegiado, e outros nem tanto. Então, é essa realidade que se coloca, essa convivência com a diferença social e com classes sociais distintas. Um outro profissional também colocou, um professor, traçou o perfil do estudante de comunicação como inovador, moderno e principalmente criativo. Aliás, criativo foi uma classificação que se repetiu em diversas outras opiniões de outros professores e profissionais. Parece que a criatividade ela vem quase como não é nem um capricho, mas é uma obrigação para o profissional de comunicação. Não é algo que se espera, não é algo nem que pode ser apresentado, pelo menos com os depoimentos, como um diferencial. Eu sou criativo. É como se fosse, a criatividade está diretamente associada a qualquer um desses profissionais que ocupem aí um dos cargos na área da comunicação. Disruptivo e proativo também são classificações que apareceram em alguns depoimentos e que nós conseguimos perceber isso no dia a dia desses novos, sala de aula, ou então espaços de prática, nesses novos profissionais que se apresentam aqui no nosso mercado. Mas é importante também falar e ser sincero que essas classificações, essas opiniões não foram unânimes, nem traçaram sempre qualidades positivas em relação ao profissional, esse novo profissional. Alguns depoimentos também desse grupo, que eu coloco aqui, ele apresenta uma certa desilusão. Como esse primeiro? Perdeu-se o brilho, né? É como se em algum momento o que se esperasse desse profissional de comunicação fosse uma aura mágica, fosse alguém assim, um ser, digamos, iluminado, né? Para o bem e também para o mal, assim, a gente criava-se uma expectativa maior do que tudo. E o profissional de comunicação parece que coloca o pé no chão, né? Ele está mais perto da realidade. Toda aquela aura e o glamour que se tinha durante muitos anos, sobretudo em agências, dentro do departamento de criação, parece que aterrizou um pouco e atingiu um nível mais real, mais realista. É um observador atento da contemporaneidade e considera importante ser ativo nesse contexto. Esse depoimento é interessante, sobretudo por apontar um aspecto que eu costumo observar também, e também escutei de outros profissionais. Não adianta só assistir como um espectador tudo o que a contemporaneidade, que o mercado apresenta para esse novo profissional. Esse novo profissional quer participar de algum modo, quer fazer a diferença e quer ver a marca da sua diferença nesse processo. Quer se reconhecer naquilo que ele se envolve. Tem curiosidade enorme
sobre o mercado e o que é preciso para obter sucesso nele. Está aí outra palavra também, outro termo que a gente observa também em depoimentos. Parece que é uma busca por um atingimento de um sucesso cada vez mais rápido. O que eu posso fazer para ter sucesso da maneira mais rápida e com o menor sacrifício possível? A gente nota isso também. Ampla dificuldade de olhar para o futuro com base sociológica inferior à necessidade do que uma propaganda precisa. Esse depoimento aponta algo também que é perceptível, que parece que, e também eu já ouvi isso de alguns colegas do mercado de trabalho, os novos profissionais carecem de um aprofundamento, talvez por falta de leitura, justamente daqueles textos que falei há pouco, não sei, mas falta substância e profundidade nesse conhecimento, né? Isso aí também é recorrente, eu escutei isso de diversos profissionais, não só na palestra, mas em eventos que participo. Essa é uma reclamação, assim, entre aspas, vamos colocar reclamação, uma característica, um fato constante, né? Uma falta de profundidade nesse novo profissional. Espectro cosmopolita, posicionamento político progressista, desinteresse pelo apelo às ciências exatas, também uma outra característica desse novo profissional. Parece que foge um pouco dos números, né? Em um momento onde a gente vive atualmente uma poderosa influência desses números, né? Desses dados. Como é que esses dados, o quantitativo, interferem em nossa vida ou no efeito da comunicação produzida por essas empresas e por esses profissionais que vão trabalhar, esses novos profissionais que vão trabalhar nessas empresas. E tem um depoimento também colhido aí de uma colega professora que diz o seguinte: sabe aquele aluno do fundão que fala gírias o tempo todo, tira as piores notas, mas é gente boa? Pois é bem comum que essa pessoa virá a louca dos prazos, que participa de congressos e ganha prêmios. Se anuncia aí, se aponta uma transformação, algo também recorrente nesse novo profissional, que já falei também. Parece que eles se permitem a mudança, né? E acolhem a mudança não com um imenso estranhamento, mas como algo, assim, digamos, natural. Eu preciso mudar, eu sei que eu vou mudar, e essa impermanência me parece constante, né? Tem gente que adora falar, tem que não suporta falar, mas fazem as melhores ilustrações. Eles crescem nos trabalhos em equipe, mas nem sempre chegam no consenso. Precisam ser estimulados o tempo todo. E só completam uma atividade se ela fizer muito sentido. Adoram trocar ideias e me ensinam todos os memes, né? Ou seja, veja, o professor, no caso aqui, ele reconhece sua posição. Não dá para talvez acompanhar a dinamicidade de um público extremamente jovem. Isso é um desafio muito importante, mas é quase inatingível a gente acompanhar as mudanças que se dão a todo momento. Mas eles tentam acompanhar, esses novos profissionais tentam acompanhar. E nesse momento, parece que a gente identifica uma diferença de tempo, assim. A gente, com 20 anos, 10 anos, 20 anos de experiência, parece que nós temos o triplo da idade de um jovem desse, devido, às vezes, uma decalagem que há, uma defasagem que há entre as linguagens, a mídia social, a linguagem que é utilizada por eles, não é a mesma que uma outra geração. Eu não falo de uma geração muito mais velha, eu falo de uma geração um pouco mais velha e que parece que essa noção de tempo, que é curta, tem se esticado cada vez mais. Uma outra colega também fala dessa instabilidade emocional, que é tão característica também, mas eu diria que não é um traço só do comunicador, essa instabilidade, essa dificuldade interpessoal, às vezes, de lidar com algumas frustrações, sobretudo no início de carreira. Isso é muito comum em outras áreas também. Mas me parece que na comunicação, aí eu posso falar mais da publicidade nesse caso, esse caso é bem recorrente, assim. A gente nota várias pessoas com dificuldades de relações interpessoais, que precisam, digamos, de muita superação para se enquadrar em
corporações ou ambientes corporativos, porque parece que não é exatamente aquilo que ele está esperando. Primeiro dia de trabalho, o estudante clássico vai estagiar e lá não encontra uma realidade completamente diferente daquilo que fantasiou em sua cabeça, ou então por influência de alguma rede social, se apresentou e se construiu em seu imaginário, bem diferente daquela realidade encontrada ali. E nesse momento é um momento de se adaptar, de vencer essa barreira inicial, né? E alguns sofrem com esse processo. Aberto a muitas informações, multifacetado, participa de muitos grupos, bolhas, e ao mesmo tempo é um pouco acomodado. Acho que tem a ver esse depoimento com essa dificuldade justamente de superação que falei há pouco. Talvez uma certa dificuldade de lidar com as pequenas frustrações do dia a dia, né? Que são muito naturais e que uma geração um pouco mais velha, eu até me coloco nela, tínhamos um pouco mais de habilidade de lidar com isso, né? Então a gente sabia, pelo menos conseguíamos, em uma época muito recente, passar por cima de alguns incômodos que hoje esses novos profissionais não conseguem, não admitem. E olha que eu não estou apontando isso como uma qualidade nossa e um defeito da geração atual. É apenas uma diferença. Reparem no que eu estou colocando. Atento ao que acontece em sua volta e aberto a conhecer o desconhecido. Esse fator também importante, percebido aqui no dia a dia. O que é novo, eles estão dispostos a conhecer. Não sei se vão entrar na onda de um novo modelo de trabalho, de uma nova maneira de interagir, enfim. Mas, pelo menos, a primeira experiência, há uma disponibilidade para isso. Agora vamos aos manuais, tá? Queria tratar um pouquinho agora, falei dos profissionais, dos professores, dos gestores, mas o que dizem os manuais, né? O que se espera, pelo menos na linguagem oficial, desse novo profissional de comunicação, sobretudo o publicitário? Necessário entender, e aí eu começo com algumas referências colhidas também, que eu pensei para trazer para cá, para a gente refletir um pouco a respeito justamente do que dizem os manuais, né? É necessário entender, educa mais, é necessário entender que para encarar a dinâmica da área no mercado de trabalho é preciso lidar com as críticas, ter criatividade, ousadia, expertise com as diversas redes sociais, ser comunicativo, ágil, ter bom relacionamento interpessoal. Isso é o que se espera de maneira completa, né? Até o lidar com as críticas, que eu acabei de falar dessa superação da frustração, é o que se espera. Na verdade, quando se chega até um profissional como esse, que é colocado aqui, seria um bom profissional, uma boa pessoa a ser contratada e para trabalhar em qualquer equipe. Mas conciliar todos esses interesses, né? Saber lidar com redes sociais, ser comunicativo, ágil, ter bom relacionamento interpessoal, é um desafio para esse novo profissional que se apresenta aqui. Quando eu falo novo profissional, eu estou tratando aqui daqueles estudantes de 17, 18, 19, até uns 25, 24, 26 anos, por aí. Então, encontrar todas essas qualidades em um profissional recém-chegado ao mercado é de fato difícil, né? Se você é uma pessoa descontraída, comunicativa, tem curiosidade de entender o comportamento do consumidor, ama ver propagandas e ações publicitárias, então esse é o seu curso, é um descritivo do profissional de publicidade, do publicitário da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Também você pode notar uma repetição justamente desse profissional criativo, que gosta de ser comunicativo, né, que fala muito. E a gente nota que, apesar dessas duas descrições, né, terem pontos em comum, se você for para o mercado e estender um pouco essa comparação, essa descrição, você vai ver alguns profissionais que não são necessariamente excessivamente comunicativos, gostam de falar com todo mundo, se dão bem em palco, têm rede social, muito participativa. Não, acho que essa atitude que é tão falada de uns anos para cá, do low profile, um pouco mais discreto, mas que produz muito naquilo que lhe é exigido, também existe, né? E talvez não esteja aí. A gente nota, esse quadro, ele se apresentou em um depoimento de uma professora anteriormente. Você pode ser calado e desenvolver muito bem sua função.
né? Então, eu acho que talvez os manuais não comportem também essa diversidade de pessoas, assim, de perfis diferentes que existem em um ambiente de trabalho de comunicação. Trabalhar com criatividade exige que o profissional tenha muitas fontes de inspiração, e para isso precisa ver filmes, ler blogs, revistas, e é algo que é muito comum, assim, eu como professor, como coordenador de curso, pedir dicas ou trocar ideias com alunos sobre novos documentários, longas-metragens, curta-metragem, novas produções, em que muitas vezes eles estão à frente da gente, assistiram uma série muito mais rápido que eu, ou entraram em uma rede social e saíram muito mais rápido, fizeram esse movimento muito mais rápido do que eu e do que os nossos colegas também de profissão. Então, nesse quesito, a gente tem o que aprender com essa geração que está chegando aí. Saber o que está acontecendo no mundo, estar por dentro das notícias, do que as pessoas estão comentando. Ter um bom relacionamento pessoal é importante para um publicitário conseguir se comunicar de forma clara e objetiva com seus clientes e para trabalhar bem em equipe. Veja que a ênfase aqui me parece um profissional bem na linha de frente, que fica em contato com o cliente, que lidera, que é um gestor, lidera a equipe. Mas existe todos, como já falei também, outros tipos de profissionais de comportamento um pouco diverso, que não exatamente isso aqui, mas que se enquadram também nesse segmento da comunicação e desempenham muito bem a sua função. Agora, depois desse preâmbulo, falando um pouco assim do que pensam os colegas de profissão, do que pensam os manuais, né, o discurso oficial, eu queria tratar da minha opinião, certo? E nela tem uma visão extremamente pessoal, vocês que não precisam concordar com tudo que está aí, mas são apreensões e compreensões de cenários e de pessoas e de relações que diz respeito muito ao observado durante, mais de 10 anos em sala de aula. Então, e vi em loco toda essa mudança e a formação desse novo profissional, da chegada dele na universidade ao estabelecimento dele como um profissional de sucesso no mercado. Hoje eu sou muito feliz de dizer que tenho ex-alunos que ocupam cargos de gerência e de sucesso no mundo todo. E por que da minha felicidade? Não é só de vê-los lá em cima, mas de vê-los desde o começo, se descobrindo em uma função específica nesse mundo vasto que é o da comunicação e tendo sucesso justamente nessa função que o faz feliz, né? Nesse cargo que o faz feliz. Então, a partir dessa perspectiva, de quem vem do mercado e de que hoje está formando, tentando ajudar a formar novos profissionais, que eu vou dar minha opinião. Eu tentei estruturar a minha visão, a partir de 2 tópicos. Uma observação e embaixo uma simulação de fala, justamente daquilo, de um pensar, talvez, desse estudante ou um novo profissional. A busca por experiências, mas nem tanto e nem toda hora. Então, esses alunos e novos profissionais, eles se permitem a experiência, sim, mas não a todo momento. Às vezes, quando oportunidades e experiências aparecem, eles não topam entrar por várias questões. Às vezes por instabilidade emocional, por não perceber o que é uma boa oportunidade, ou por não querer simplesmente. São assim. Então, essa é uma percepção que tenho. Buscam experiências, elas precisam existir, tanto no ambiente acadêmico quanto no ambiente profissional, mas nem sempre todos dessa geração ao qual eu trato aqui hoje, eles vão embarcar necessariamente nessa experiência. Precisa encontrar um propósito e um caminho. E logo, e qual é esse meu propósito? Eu, enquanto novo profissional, estudante, será que é possível eu enxergar isso na universidade, na empresa que eu estou estagiando? Então, isso precisa existir e estar claro, né? O que eu noto muitas vezes é que em uma geração recente, passada, posso até me enquadrar nela também, a gente fazia aquela de deixar a vida me levar, experimentando o dia a dia, o pouco a pouco, para ver onde é que se encontrava. E muitas vezes essa nova geração não. Ela quer encontrar esse propósito e perceber esse propósito logo de início. A tolerância, né, e a relativa aceitação da diferença.
São tolerantes? Sim. Aceitam a diferença de perfil profissional, de pessoas, enfim, aceitam, mas até determinado ponto, né? Por isso que eu coloquei, ferem minha existência, então adeus, então eu não vou participar. Se essa empresa, se essa disciplina, se esse curso que faço, ele me ofende de algum modo, ou ele vai contra meus princípios, não sigo, assim, prefiro evitar. Parece que essa percepção e essa resistência, ela se coloca no dia a dia desse estudante, desse novo profissional. Então, toleram, aceitam a diferença, desde que não sejam ofendidos por esse diferente que se coloca a eles. São apressados, eu diria mais do que apressados, apressadíssimos, né? Parece que a retribuição e a contrapartida do esforço empregado tem que se apresentar logo para esses novos profissionais. Naquela lógica de também, deixa eu construir pouco a pouco minha carreira, deixa eu ver o que é que eu ganho com isso. Esse tempo de espera que era comum em gerações, e quando eu falo gerações, eu estou falando de 10, 20 anos, né? Então as coisas mudaram muito ao longo de pouco tempo, então entendam isso, né? Então esse tempo das coisas acontecerem, o tempo das coisas acontecerem, talvez seja uma boa fala, assim, ele parece não existir muito atualmente. As coisas têm que acontecer logo, eu tenho que ver o resultado naquilo que estou fazendo, de imediato, senão perco o interesse. O que eu estou falando é enquanto aluno e nova geração. Onde é que eu pego a minha parte? Quando? Qual é o benefício que eu tenho com isso? Tecnologias como extensão do corpo, né? Essa batalha de solta o telefone, solta a tecnologia, não vou aderir a tal coisa, vou resistir. Parece que foi uma batalha assim, que na verdade não há resistência, pelo menos por enquanto. Falo do agora, falo de 2022. Pode ser que daqui a 10 anos essa fala minha não faça sentido, porque a gente veja um movimento de pessoas saindo do digital, mas por enquanto não. São extensões do corpo. Por volta da década de 60, 70, Marshall McLuhan, um teórico da comunicação, escreveu um livro chamado Meios de Comunicação como Extensão do Homem. Nessa época não tinha internet, imagine agora, né? Ele tratava de rádio, televisão, música, enfim. Você imagine agora onde, muitas vezes, ministrar uma disciplina ou então trabalhar com uma pessoa que esqueceu o telefone em casa, não dá, ela não consegue. Parece que deixou parte do seu corpo em casa, enfim. Então, qual é a realidade que se coloca? Eu falo também para aqueles empresários que estão assistindo a essa palestra aqui, e também para os docentes, professores, enfim. Eu acho que é justamente a gente aprender a lidar com esse novo objeto, com essa extensão do corpo humano que se coloca para os alunos, mas também, por que não dizer para a gente também, né? Todos nós somos afetados por essa tecnologia. Estou falando do telefone, mas todas as outras. E a tendência é que isso vá ocorrer mais. Então, como é que a gente cria um ambiente relativamente saudável, que possa integrar homem, mulher, enfim, e máquina, e dispositivo tecnológico, né? Acho que a saída é essa. Outro quadro também que se coloca para essa geração de profissionais, sociabilidades quase sempre mediadas, pelo menos em alguns aspectos. Deixa eu dar uma olhada nas redes sociais primeiro. Parece que as impressões que eu tenho no pessoal com alguém, no físico, no encontro na rua, ela ocorre, ela tem sua importância, mas parece ganhar o mesmo peso a participação dessa figura, dessa pessoa no digital. O que ela faz no online? Será que ela não se mostra mais sincera no online? Essa pessoa, essa empresa, essa corporação, essa universidade? Qual é a participação, a presença digital dela? Então, a sociabilidade, essas relações sociais, que eram tão valiosas no momento do ao vivo, eu estando de frente para uma pessoa, onde ali eram decididas coisas extremamente importantes que não eram decididas no digital, parece que ganharam o mesmo peso digital. Muitas vezes eu percebo os alunos
buscando perfil de professor na internet, ou então perfil de empresa. Eu dou uma aula e no mesmo tempo que eu estou dando aula aqui, eles estão pesquisando sobre pessoas, sobre marcas, sobre conteúdo, no mesmo momento que está sendo que eu estou ministrando. Então, parece que essa sociabilidade, né, o existir no digital é constantemente verificado e validado por essa geração. Compromisso com a mudança, também já tratei disso um pouco, mas voltando a esse ponto. Eu já sei o que eu quero. No primeiro semestre de faculdade, muitos dizem, eu já sei o que eu quero. E o que acontece ao longo de 8 semestres adiante? Uma dúvida que cresce, né? E eu costumo tratar isso como um certo amadurecimento, na verdade. Eu não vejo isso como um problema, né? O que acontece é que muitas vezes, com 17, 18, 20 anos, esses profissionais estão tateando e experimentando diversos campos, né? E aí eles vão desconstruindo alguns mitos e decisões que foram tomadas em início de carreira. Muitos dos alunos experimentam, por exemplo, trabalhar em agências de publicidade, em assessorias de comunicação, em departamentos de marketing, até, depois dessa passagem, esse passeio todo, escolher para onde vai. Que pode até ser nenhum desses campos. Pode ser o empreendedorismo, justamente um campo longe da comunicação, né? Então, esse compromisso com a mudança é algo recorrente. Inspirações além da publicidade, também recorrente, muito comum, de vídeos satisfatórios aos perfis profissionais. Então, não espere que esse novo profissional vá fazer uso extremamente, digamos, corporativo de redes sociais e de seu espaço-tempo na internet, em ambientes digitais e em dispositivos tecnológicos. Ele vai misturar. Enquanto ele consome um vídeo, uma palestra como essa, ele vai parar a ver TikTok, ver talvez algo mais efêmero, e vai voltar a isso. Então, parece que aquela lógica das separações dos campos, né? Agora eu estou estudando, agora eu estou trabalhando, e agora eu estou no entretenimento, parece estar mais fluido, né? As coisas se misturam para essa nova geração. Olha quem eu estou seguindo, né? Parece também, sempre tem uma inspiração, e não uma inspiração em um determinado campo, mas em diversos campos. Tem alguém na gastronomia que segue, que produz conteúdo interessante. Tem alguém que é publicitário, que está dando dicas de geração de conteúdo, edição de vídeo. Então está tudo lá, né? Esse estudante, esse novo profissional, acaba recebendo influência e sendo impactado por diversas fontes, até de fontes que a gente trata como aleatórias, mas que servem também como, digamos, alguma referência. Grandes ídolos de todos os campos, mas sem compromisso de fidelidade, que falei há pouco, mas de outra perspectiva. Seguir alguém durante um tempo, ou seguir uma marca, né, enquanto jovem, né, novo profissional, estudante, não quer dizer de comunicação, não quer dizer que isso vai garantir durabilidade. E eu vou fazer um compromisso para o resto da minha vida com essa marca, com esse profissional. Não, pelo contrário, eu não tenho compromisso, né? No dia que ele produzir algo que me desagrade, ou que fale alguma coisa, ou que dê uma resposta, que se relacione com alguém de uma maneira que não me agrade, eu cancelo, eu tiro da minha vida. É um misturador de campos, atravessadores de fronteiras. Então, tentar classificar esses profissionais, essas pessoas, é uma tarefa difícil, né? Como classificar alguém que não está disposto a ser classificado como nada, nem tem compromisso de seguir padrões, determinados padrões colocados a ele durante décadas e muito tempo. Então, o que eles esperam é justamente isso. Uma não classificação, pelo menos em determinado período, né? Sobretudo nesse momento de experiência, de sentir um campo, um tipo de empresa, uma área e outra. É muito comum encontrar alunos que por exemplo, trabalham com edição de vídeo, depois eu vou encontrar anos depois, eles estão trabalhando, enfim, como atendimento publicitário. Eu disse, cara, mas era edição de vídeo? Pois é, professor, mas apareceu uma oportunidade, boa remuneração, eu me encontrei nisso, fui lá, resolvi colocar de lado
esse plano, esse projeto, para seguir outro. Muitas vezes é o primeiro a chegar e o primeiro a sair das tendências. Sim, é uma realidade constante. O primeiro a chegar nas redes sociais, uma rede social nova que se apresenta, participar, produzir conteúdo, ter milhões de seguidores, mas depois, quando não tem mais benefício, quando não se mostra mais interessante, larga-se e vai para outra. Né? Não se tem uma fidelidade com rede social. Muito comum conversar com os alunos e falarem, bom, eu não estou mais no Facebook, Twitter não uso, não, já usei muito, agora parei, pode ser que eu volte. Então essa é a realidade. Né? Primeiro é chegar e sair em tendências. Eu estou tratando de redes sociais, mas pode ser de tudo. Tendências de consumo, lugares, experiências, viagens, música, consumo de maneira geral. Precisam perceber as contrapartidas das empresas que trabalham, o que eu ganho com isso. Então, se eu estou trabalhando em uma empresa e eu não vejo benefício a curto prazo, é bem provável que eu não fique. Né? Vínhamos de uma realidade onde existia um certo período probatório de alguns profissionais da comunicação, parecia um certo sofrimento que se tinha que se passar para depois pleitear algum cargo melhor, um salário melhor, o que fosse. Essa nova geração, essa galera que está aí agora, nem sempre está disposta a isso. Né? Não precisa vir perfeito o emprego dos sonhos, mas também eles não estão dispostos a passar os maiores dos sacrifícios, não. Né? Então, a contrapartida, nem que seja mínima, tem que existir. O que eu ganho com isso? Preciso identificar um propósito, também já falei sobre isso. Né? Eu sei muito bem o porquê que estou aqui, e propósito, palavra da moda, que empresas estão tratando, propósito também é algo extremamente importante e de ordem pessoal. Não é só o propósito da empresa, mas será que o propósito da empresa combina com o propósito do profissional? Será que esse profissional concilia os interesses da empresa que ele trabalha com o que ele tem para a vida dele, o que ele planeja para a vida dele? Entre a lucidez, combatividade, resistência e desistência. Então é alguém que tem um conhecimento do mercado publicitário mais amplo. Parece que quando esses profissionais chegam na academia, esses estudantes chegam na academia, na universidade, eles sabem que conhecem, pelo menos de maneira superficial, alguns campos que podem trabalhar. Não conhecem com profundidade, mas conhecem, por exemplo, a lógica de ser um videomaker, trabalhar com rádio, trabalhar com TV, com cinema, trabalhar em jornal, em agência, em veículo de comunicação. Pode não conhecer a experiência de estar ali, mas pelo menos a noção disso ele tem. Né? Resiste, mas desiste também facilmente, caso não agrade, ou caso não haja uma conciliação entre o que eu falei há pouco, do propósito e o interesse pessoal. Né? Entendi, não aceito, vamos mudar, mas não sei se agora exatamente eu estou disposto a isso. Né? Então, veja que é alguém que muda de opinião assim, muito rápido. Projetos paralelos, projetos de vida, também outro aspecto importante. O que se detecta muito nessa geração são aqueles profissionais, ou pelo menos novos profissionais ou estudantes, que produzem o que tem que produzir, porque são pagos para isso, e o que, de maneira paralela, desenvolvem em sua vida, em tempo extra, em tempo vago, no sábado, no domingo que não está trabalhando. E muitas vezes esses projetos paralelos, eles viram um projeto de vida ou até mesmo um projeto profissional. Cansei de ver vários estudantes que trabalhavam em empresas de comunicação e que tinham um trabalho extra. E com o tempo esse trabalho extra ele foi assumindo aí o lugar de trabalho principal. Né? E aí as pessoas abandonavam aquele emprego para migrar para isso. Então esse movimento é muito comum. Faço isso para ganhar dinheiro, né? E aquilo porque eu amo. Quando eu consigo conciliar as duas coisas, aí é uma maravilha. Pode ser empresa de comunicação, mas não necessariamente. Para finalizar,
só queria ampliar um pouco o espectro dessa análise, tratando um pouco aqui com vocês sobre essa questão do que é ser um estudante de ensino superior a partir da perspectiva de um artigo científico publicado em 2020, que intitula-se assim: Ser estudante no ensino superior, aspectos valorativos da experiência na perspectiva discente. E aí as pesquisadoras colocam 3 tipos de satisfação e 4 tipos de insatisfação. Vou tratar rapidamente delas para a gente fechar aqui. Satisfação, e aí eu não estou mais tratando só do estudante de comunicação, mas também comporta esses estudantes que a gente vinha tratando até agora, mas não exclusivamente deles esse artigo trata. Satisfação em desenvolver-se como pessoa, eu preciso ver um progresso em mim, e eu estou falando aqui mais como profissional, assim, o que eu cresço como pessoa estando nesse emprego, trabalhando nessa empresa, trabalhando nessa área, produzindo isso que eu estou produzindo. Satisfação em participação em atividades acadêmicas. No ambiente acadêmico eu preciso estar engajado para sentir que aquele conhecimento que me propõe, ele está servindo para alguma coisa. Né? Então aquela figura do estudante totalmente apartado da universidade que existia, né? Esse estudante muito apartado da universidade, sobretudo em inícios de curso, pode ser que ele perca o compromisso com o curso. Né? Parece ele é cada vez mais extirpado desse conhecimento acadêmico. Por isso que a gente costuma dizer o seguinte: o estudante ele precisa ser encantado em inícios de estudante, novos profissionais, em inícios de processo. No caso aqui, a universidade, mas no caso de uma empresa é a mesma lógica. Trazer um profissional, quando me pedem um profissional, uma indicação de profissional da universidade, e eu coloco, submeto algum profissional a uma empresa, é importante que no começo ele se encante também. Parece que antes havia um desafio muito grande do profissional ter a obrigação de encantar a empresa que vai trabalhar. Mas aí, você que é empresário, que está vendo isso, para vocês terem os melhores profissionais, é importante que vocês encantem também esses profissionais, você enquanto empresa, e proposta que é colocada também na mesa para eles, vocês encantem também esse profissional. Que é justamente nesse encontro aí dos interesses do encanto que se dá uma boa relação de crescimento. Satisfação em participar de relações interpessoais. Aí é a nível de sociabilidades, né? No âmbito da universidade, né, também posso levar para o profissional relações sociais. Se eu tenho boas relações de amizade, não precisam ser relações de amizade para uma vida toda, mas eu me relaciono com as pessoas num grau mínimo onde eu possa desenvolver de maneira saudável o meu trabalho ou o meu estudo, isso é o mínimo. Né? E algumas insatisfações de ordem pessoal, essa pressão psicológica que há em cima do novo profissional. Sim, mas você quer o que da vida? Né? Que era muito comum a gente ouvir isso de gerações mais velhas. Sim, com 19, 18, 17 anos. Sim, mas você quer o que do resto da sua vida? 17 anos, você quer o que do resto da sua vida? É uma pergunta, digamos, um pouco difícil, né? Pesada para um recém-saído da adolescência escutar. Né? E hoje a gente... muitas vezes alguns até não lidam bem com esse tipo de pressão e desandam no processo logo de começo. Então, me desencantei com o mercado publicitário. Na verdade, o desencanto se deu por relações ruins que ocorreram naquele profissional. O problema, às vezes, não é o mercado como um todo. Foram as pessoas que esse novo profissional, as empresas ou a universidade, que esse novo profissional encontrou no início de sua carreira. Insatisfações de ordem interpessoal, de relações sociais, né? Insatisfações de ordem institucional. No caso da universidade, é preciso ver uma ligação com o mercado de trabalho, uma aproximação, um ambiente de acolhimento. E insatisfação com o trabalho dos docentes e do professor. E aí eu fecho a minha fala falando do papel do professor. Somos nós, aqueles que talvez estejam mais na linha de frente de tudo. Aquele que, às vezes, uma palavra, um elogio ou também uma repreensão que é dada, uma crítica, ela constrói ou destrói um profissional excelente. Né? Ela pode ser exatamente algo que alguém precisa escutar para dali em diante dar um passo para uma carreira de sucesso.
Então, há que se ter muito cuidado, sendo professor e docente na área da comunicação. Estamos lidando com pessoas que, em geral, são sensíveis, que são diferentes umas das outras, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, olhem para o redor aqui de vocês, né? E vejam a diversidade in loco, né? Ao redor de vocês. Entendam que essa diferença, a diversidade e a tolerância é fundamental e é uma marca da nossa área da comunicação. E eu diria que é um traço valioso desse nosso campo, né? Então, vamos valorizar isso e saber respeitar as diferenças também, tá? Eu finalizo aqui minha participação na Jornada do Aboio, deixando o meu contato com vocês. Espero ter contribuído de algum modo e estou aberto, enfim, a qualquer continuação de diálogo a partir da fala de hoje, tá bom? Muito obrigado a todas e todos e estou aí. Um abraço. Doutor Cláudio, nós aí que agradecemos a sua participação, mais uma vez